A paz do Senhor, galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E eu tô com ele, como sempre, meu mano Fala Nick. comigo, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, cara? 100%. Cara, que saudade que eu tava de você, mano. Também, Faz ué. tempo que a gente não grava, ué. Pois é. Agora a Letícia, a pastora, grava. Tomou nosso lugar. Mas glória a Deus, seja Deus glorificado através da vida delas, né, mano? Pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa nos comentários aí, saudade de vocês. E você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder nosso conteúdo. E nosso Instagram também vai estar aparecendo bem embaixo. Começa a seguir aí, porque nosso conteúdo é uma bênção. Exatamente. E a gente sempre fala, mas não custa relembrar. Toda vez que você curte o nosso vídeo, que você se inscreve, que você compartilha, o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. E com isso a gente consegue atingir o nosso primeiro propósito, que é glorificar o nome de Deus através desse grande projeto. E sem mais delongas, primeiro eu queria dizer que eu tô me sentindo um tio aqui, tá? Porque eu acho que eu sou o cara mais velho aqui, vocês já sabem quem está aqui, porque vocês viram no banner inicial. Mas eu quero apresentar essa galera aqui, que Top. também tem um Top. podcast, o The Rack Podcast. Yes. I'm learning English. Sejam You're muito so bem... good. You're This so is good, good. this is Thank you, appreciate it. Sejam muito bem-vindos, Obrigada. Nick e Aninha! Aninha, chama! Oi, Aleluia. pessoal. What's up, guys? What's não up, guys? That's what I'm saying. What's up, guys? Pessoal, Fala aí, galera. Que top receber vocês aqui, mano. Ai, muito Que top. obrigada. Obrigado. viu? Eu ouvi Sentimos. falar muito bem de vocês mesmo, muito Ai, bem. que Do bom. Nicolas, que é baterista. Gente, é Nicolas, grava um podcast e é baterista. É meu xará, ele é meu xará, coincidência. gente. Xará, Ele é mas, meu gente, xará. que honra receber vocês aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E logo, logo a gente vai aparecer lá no seus Com também. certeza. Ah, Já estamos planejando, já O estamos bom é o Nick já se convidando. A gente é carudo É igual eu mesmo. sempre falo no Pai, né? 100%. 100% vai yeah. acontecer. Yeah. Que top, sejam muito bem-vindos, guys. Obrigada, obrigada. Muito E eu obrigado. quero dizer que a gente assiste o podcast de vocês. Eu não entendo muito bem o inglês, mas eu acho legal esse bate-papo, obrigada. essa conversa. A Eu gente vou- tem as legendas também, Também. em português. Todos os vídeos em inglês também tem a legenda em português. Que então. legal. Importante. Eu escrevo tudo, demora muito, mas eu falo assim, se for pra glorificar o Senhor, a gente tem que fazer 110%, né? Amém. Aí, ó. Fazer em Aí- excelência, né? Bíblico, fazer tudo em excelência. aí pro Senhor. demora muito. Demora, né? Mas eu sinto muito feliz em poder fazer as agendas, porque eu sei que tá ajudando as pessoas e que mais pessoas podem ver. E o vídeo é levado pra mais lugares, né? Gente, E também que temos legal. os vídeos em português, né? Yes. Porque, tipo assim, vocês vão perceber, nosso português não é muito bom assim. Tá ótimo. Principalmente a Obrigada. minha. Tá ótimo, Eu tá acho ótimo. cool, gente. É muito Yeah. top. Tá ótimo, muito maneiro. top. Vocês estão vendo aí nas imagens uns trechinhos do podcast deles e eu acho muito 10, porque toda vez que eu vejo jovens fazendo algo pro reino de Deus, eu acho que Deus fica muito excited, ele Aham. fica muito feliz, porque vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, incentivando outros jovens a fazer talvez coisas erradas, mas não. Tudo partiu de uma decisão. Vocês decidiram fazer algo que é pro reino, que vai glorificar o nome de Deus e É. quem sabe aí, eu acho que esse é um propósito, né? Ganhar cada vez mais vidas para Jesus. Amém, Exatamente, amém, amém. Até porque nós, depois que veio essa era digital, né? Os jovens estão muito na internet. Sim. Então, quem sabe eles estão passando lá pelo YouTube, o YouTube sugere esse vídeo para eles e, cara, a gente tem poder, através de Deus, de transformar a vida de uma pessoa. Amém. Isso que é mais legal, não é? É Exatamente. verdade, é. Uhum. E a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês. Se apresenta, Nick, se Sou namorado. apresenta, Aninha. Então, antes de começar, eu queria só agradecer vocês, porque Oh, é yes. a nossa primeira vez indo em um podcast e podendo falar Primeira nossa vez, história. galera. Então, a gente tem o The Rack, mas nós nunca fomos em outro lugar. Então, muito obrigada. A gente Não, ficou- sinceramente, Não, muito é obrigado, sério, gente. eu comecei, Muito obrigado. eu acho que eu comecei a gritar um pouquinho quando você mandou mensagem pedindo pra gente participar do podcast. E Não, foi uma benção. é uma like, honra. We love you guys. We love you guys so much. é. Thank you, guys. Fico feliz, fico feliz, Bom, fico então, feliz. você pode começar. Quem é o Nick? That's a hard question. Pergunta difícil. Hoje eu vou falar Português English hoje, mas eu vou ficar mais no português. Às vezes eu traduzo pra ele. É, Então, mas às não, vezes- não se preocupe. Tem a minha tradutora aqui também hoje. Mas meu nome é Nicolas, igual o Nicolas aqui também. Nicolas Alves. Eu sou servo do Senhor, filho de Deus, né? Primeiro filho do lugar. rei, primeira coisa, né? E tenho 19 anos e, cara, eu amo fazer o que eu faço, né? Eu amo minha namorada, eu amo minha família. Glória a Deus. E eu amo meus amigos, eu sou... I'm just a normal guy, eu sou um cara normal. Sou um cara normal. E, igual eu falei, Toca bateria. toco bateria, muitas coisas, uau, mas
co-host no podcast The Rec, Que bênção. com minha namorada Aninha. Tô envolvido no louvor, ministério de louvor também, bateria. Eu também já liderei louvor também, já preguei, já fiz muitas Que coisas. bênção, cara. Então, Que bênção. Deus, eu nunca foi assim, né? Mas a gente vai entrar daqui a pouco, Em né? detalhes. Em detalhes, mas that's Que- me. que That's me. E E eu você, sou Aninha? a Aninha. Hello, everybody. Eu tenho 16 anos, vou fazer 17 daqui a pouquinho, tá Eu chegando. falei que eu sou o tio daqui da E, enfim, normal, eu sou uma pessoa normal, eu amo servir a Deus, eu canto, tô cantando desde que eu tenho desde que eu tenho 7 anos, com meu pai, ele toca violão, eu comecei a cantar com ele. Eu sempre participei do louvor, envolvido na igreja, o máximo que eu pudesse. Eu cresci num lar cristão, o Nick também cresceu. Eu tenho um irmão, Gabriel, que na verdade está ali, por trás das câmeras, e ele nos ajuda também no The Rec Podcast. Yes. Que bênção. Não sei o que mais dizer. Como é que vocês Pera aí. conheceram? Peraí, não. Fala de novo, que eu vou filmá-lo e eu vou colocar na edição. Porque Aí, ó. aqui a gente assim. Então, esse é o. Esse é o Gabriel. Gabriel. Gabriel, ele tem 14 anos, se você não acreditar. É verdade. É Ele não verdade, parece, gente. 14 mas anos. ele tem 14 e ele é muito jóia. Ele é bem tímido, então... Mas ele é desse Gente jeito. boa. Ele é muito jóia. E a gente tá aqui servindo o Senhor, fazendo Amém. tudo pra Bênção. agradar a ele. E como é que Amém. vocês se conheceram, vocês dois? Quem vai Well. começar? Eu acho Ok, nós conhecemos 2 vezes. Sim. Então, eu falo primeiro, você conta a segunda. Eu vou falar assim. A segunda é um pouco vergonhoso pra mim, mas enfim, vocês vão ver. Então, nós se conhecemos como criança, porque eu entrei na nossa igreja que nós congregamos mais ou menos 12, 13 anos atrás. E quando eu cheguei lá, o Nick já estava por alguns meses. Então, nós se conhecemos como criança mesmo. Eu tinha 4 anos, mais ou 4 anos, menos, e uau. você tinha uns 6. Nossa, 6, 7 anos. novinho. Novinho, Então a novinho. gente era bem novinho. Nossos pais sempre foram amigos e tudo assim. Só que a gente não conversava, porque a gente era criança. Né? Aí, enfim. Aí o Nick, por causa de coisa de família, eles decidiram congregar em outra igreja. Aí passou uns anos e agora já faz 2 anos que vocês voltaram nessa igreja, Sim, né? E eu nunca saí de lá. Aí o Nick e sua família voltaram. E a gente se conheceu de novo lá, porque... Aí você pode entrar. Como nós conhecemos a segunda vez? Então, segunda vez, né, igual ela falou, a gente congregava em uma outra igreja antes, né? E a gente ficou nessa igreja por muito tempo na minha vida. Fiquei 6, 7 anos lá. Então, fiquei praticamente metade da minha vida lá. Uhum. E a gente saiu, né, da igreja e a gente agora estão congregando agora na mesma igreja até hoje. E eu conhecia ela porque eu já sabia quem ela era, mais ou menos. Você já era apaixonado. Você pode confessar. Não, a gente, tipo assim, eu lembrava... ok, eu lembro dele quando a gente era criança, mas era só isso. Eu na verdade, fun fact to everyone out there, eu vou até falar. Oh, my God. Quando eu era criança, eu não gostava dela. É Que ele sempre achava- assim. Eu sei como é Ele que é. achava que eu era muito mandona. Gente, eu tinha 5 anos, né? Pelo amor de Deus. Mas eu também, na época, eu também era meio assim, então eu ficava muito no Cool Kids, Ele né? queria ser aquele... Eu achava que eu era um cool kid, né? Mas eu não era nada, coisa nenhuma. Eu só tentei blend in. Tipo assim, se acostumar com o grupo, Yeah. enfim. Aí, a gente chegou nessa igreja, foi em julho, por aí. Julho, quando a gente começou. 2021. Agosto, setembro, a gente tornou membro lá nessa igreja. E quando virou setembro, por aí, se eu não me engano, setembro, outubro, o pessoal ficou descobrindo, né, que eu tocava, que eu cantava, que eu tocava violão, que eu posto no meu Instagram e tudo isso. E na época eu visitava o grupo de jovens lá. Uhum. Então, E eu era ministra de louvor na época do grupo de jovens. exatamente. Legal. Então o pessoal já sabia quem eu era mais ou menos. E o pessoal também conhecia mais o meu pai, porque o meu pai na época ajudava muito lá, né? Então, né, ele toca saxofone, então o pessoal sempre conhecia eu como, o filho do Michael, né? O cara que toca saxofone. Então, mas eu também, né? Eu tinha, vamos dizer, meu nome também, né? Então o pessoal também foi interessado e falou, né? A gente queria que você tocasse no louvor. E foi dos jovens. E eu posso explicar um pouquinho mais também, porque Sim. eu tava por dentro disso. A gente tava sem violão. Então, a gente tinha batera, teclado e baixo. E era só. E a gente tocava com track. Uau. Aí ficava um pouco difícil, porque falta o violão O violão, acústico, sim, né? sim. A gente queria muito. Eu tava doida pra arrumar alguém pra tocar violão.
Aí eles falaram, consegui um cara. Eu era ministra de louvor, mas o líder do grupo falou, eu achei um menino, ele chama Nicolas, mas eu não conheço ele. Aí na hora eu falei assim, deve ser ele. Aí eu falei assim, nossa, eu conheço ele, a gente era amigo de criança, enfim. Aí chegou num belo dia que a gente foi, o grupo foi se apresentar pro Nick, hey, seja bem-vindo no grupo, nós somos não sei o quê. Aí... Essa parte que é muito legal. Então, vamos dizer assim, né? Eu tô aqui... A gente tava de frente. A gente tava de frente. É. Só que eu tava aqui, o líder tava aqui. Atrás de mim. Tava todo mundo atrás de mim. A Ninha tava aqui... Você foi posta lá na frente. Já na frente, já. Estratégia. Trying to make her move already. Então ele... Tipo assim, desculpa, mas o Nick tava vendo tudo. Ele viu eu e o grupo. E eu não vi ninguém, só o Nick. Aí Detalhe importante. O líder tava atrás dela e uns outras pessoas também. Quando eu tava conversando com ela, eu lembro até hoje, ela tava bem, outgoing, né? Animada. Falou, me passa seu número. Quando ela falou, me passa o número... Okay. Oh my God! Não, deixa... Estamos em tempos modernos, literalmente. Não, mas é assim, gente. Eu falei... Até hoje eles brigam comigo, porque eu falei... Por favor, posso pegar o seu número para te colocar no grupo. E na hora eu coloquei ele no grupo. Ele viu do grupo do louvor. Mas todo mundo falou... Na hora que eu falei assim, me passa o seu número, todo mundo começou... O problema é que ela não sabia, mas eu vi. Eu só falei isso pra ela depois Eu não sabia que eles fizeram isso. Depois que eu vi que quando ela tava falando comigo, eu olhei pra trás e o pessoal tava tudo... Tipo, com a sobrancelha, indo pra cima. Foi uma deixa ali, tipo assim, já que o pessoal tá apoiando, então vamos deixar aí, né? Vamos deixar. Aí eu pensei, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei ainda. Eu não sabia também, né? Não sabia também. Aí eu, entrei no louvor, e quando eu entrei no louvor, comecei a tocar o violão, aí pouco a pouco eu comecei a cantar também, e eu acho que foi em novembro também que eles descobriram depois que eu toco bateria também. Então aí foi quando o louvor principal veio para mim e falou, a gente queria que você também tocasse no louvor. Na época a gente tinha 2 bateristas no grupo geral, né? Porque tem o grupo dos jovens e tem o grupo geral. E na época, cara, eu falo a verdade, eu queria ficar meio, tipo, pra trás, né? De boa ali e tal. De boa, né? Eu tava querendo ainda se... Que, na verdade, eu não tava tão confortável ainda, né? Com a turma e tudo, que eu acabei de chegar lá, entende? Então, eu tava ainda tentando se acostumar com o environment e tudo. E quando eu comecei a tocar lá, aí foi quando eu fiquei mais confortável com a turma dos jovens e o louvor também principal, que foi a bateria, né? Aí, pouco a pouco, eu tô lá e eu e a Aninha servindo junto, né? A gente acabou virando muito amigo, porque como ministra, eu senti, não a responsabilidade, mas só que mais ou menos de tentar o máximo que eu que eu pudesse colocar o grupo mais próximo. Que e juntar com o grupo. E eu falei assim, eu não quero que ninguém se sente de fora. Nossa. Que ninguém se sente assim, porque... Isso é importante. É muito importante. Mano, a Aninha, ela é muito a Letícia. Não sei se vocês perceberam. Eu acho que ela vai ter que voltar pra gravar com o meu no pod life delas. E aí, eu não sei se você percebeu, você, Letícia, percebeu, mas ela é muito parecida com você. E porque, tipo, essa preocupação, né? E isso é interessante, Nick, porque quando a gente chega num lugar que é novo, a gente fica meio retraído, exatamente, vergonha e tudo mais. Exatamente. Mas quando o outro lado, ele te deixa muito à vontade, cara, as coisas acontecem de forma diferente. Eu digo porque eu e minha esposa, quando nós chegamos o ano passado, nós fomos recebidos pelo Nick e pela Letícia, né? E a Letícia mais ainda do que o Nick, né? A Letícia é a cabeça. E te preocupar, olha, não deixa fulano sozinho, vai lá, senta lá e conversa e tal. Assim então, também. eles fazem isso muito bem. E quando eu e Larissa, nós chegamos aqui nessa igreja há um ano e 2 meses, que nós demoramos a firmar um pouco aqui, né? A gente morava longe. Eles nos abraçaram e aí, então a gente se sentiu parte, e aí fomos conhecendo outras pessoas e tudo mais. Então, parece que eu tô aqui já tem 10 anos. Então, isso faz total diferença. Você tem que acolher a pessoa, né? Tem que acolher, exatamente. E é justamente expressar aquilo que Cristo nos deixa como mandamento, como princípio, amar o próximo. E a gente foi muito bem recebido. Então, eu entendo que você foi muito bem recebido, muito bem amado, né? E eu posso falar... Literalmente. Nossa, literalmente. Não, aí eu falei assim, eu fiz questão, porque
é novo. Eu falei assim, ué, ele tem que se enturmar na turma. Eu não pensasse que a gente ia virar tão amigo, né? Que a gente acabou sendo que ele literalmente virou meu melhor amigo por alguns Que meses legal. lá no grupo. A gente ficava A gente sempre, tinha os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões de muitas coisas. principalmente no louvor. Principalmente no louvor, eu falei, uau, cara. E eu sempre falo isso pra ela, mas na época, cara, eu era bem sozinho. Eu parecia um peixe fora da água naquela época. E quem me ajudou muito foi a Aninha, tipo, se acostumar com o povo. E ela me acolheu muito bem. Eu até falo, eu vi o amor de Cristo dentro dela, tipo, pra mim. Porque naquela época eu tava muito sozinho. Eu tava até passando por algumas situações na época. E eu vi que naquela época ela, tipo, me ajudou tanto, tanto, que o amor, eu vi o amor de Cristo, tipo, né, sendo usado através dela, pra mim. Que legal. E, né, agora we're speeding through now. Agora a gente tá acelerando mais, mas foi em dezembro, agora eu tô indo lá pro dezembro já. A gente foi pro De 2021. De 2021 ainda. Tinha um gala party. Sim, então o nosso grupo de jovens fazia, não sei se faz ainda, só que eles fizeram uma festa de Natal. Só que o tema foi gala, então foi tudo chique, Tudo foi arrumado. Tudo arrumado. Tudo assim. Ternas, Tudo coisas. arrumado. Então, esse dia... Você foi bonitão, né? Foi Fala aí. bonitão. Eu fui bonitão, mas eu falei, na época eu tava bem focado só em mim, né? Em meu relacionamento com Jesus. Eu falei, se uma menina vier, se uma mulher vir... Não, menina, mulher, que eu orava pra uma Amém. mulher. Aí, Like that. tem uma diferença entre menina e mulher, gente. Então, Principalmente mulher de Deus. E homem e menino de Deus. também tem exatamente. diferença. E eu falei, mas eu vou arrumado, né? Isso é a tema, vamos arrumado. Cheguei lá e tava todo mundo arrumado. E eu lembro que ela tava lá. E eu acho que foi a primeira vez que que meu olho foi atraído um pouco por ela. Uau. E eu falei, uau! Atraído E eu falei, uau, like, she's actually beautiful. Aí eu pensei assim, né? Aí eu comecei, uau, like, que a gente era só melhor amigo, e mas eu aí... gostava um pouquinho dele também, mas eu não queria prestar atenção, porque eu falei assim, não, eu não quero isso, eu quero só Deus, eu sou muito nova, eu não quero prestar atenção nisso. Exatamente. Aí não foi isso que aconteceu, mas foi os planos de Deus, mas tá tudo bem. Aí foi naquele dia que eu começou. Foi lá que começou tudo. Tanto que ela me trouxe pra casa naquele dia. Não, porque eu não dirijo, né? Mas ele precisava de carona e a gente saiu muito tarde da igreja. Porque, quem sabe, quem é cliente Bombril sabe. Você fica a noite inteira madrugando, arrumando. Exatamente. E a gente tava nos arrumando para a peça de Natal. Que era o Que era no nos domingo. próximos dias, Então a festa foi na sexta-feira, domingo. Já era a peça e sábado era o último ensaio. E eu Uau. cantava. Então, eu e minha mãe, a gente ficou lá arrumando o cenário e limpando a igreja. Aí a gente foi embora muito tarde. Aí ele precisava de carona. Aí a gente levou ele. Aí foi lá que nós começamos a ficar amigo mesmo, né? Foi. Aí até passei o ano novo na casa dele, com a nossa Sim. família. Que legal. Passamos até ano novo, gente. Não, na verdade, foi Natal primeiro, só que naquela época tinha muito Covid e tudo isso. Então, a gente depois remarcou pra ano novo. E também foi um tempo bem legal também. Que a gente também se conheceu mais. E também eu talvez possa até falar por ela, que ela talvez apaixonou mais. Talvez apaixonou mais. Nem um pouco, né, Uau. Aninha? Mas foi muito legal, gente. Aí, por lá, né, a gente ficou ainda servindo mais. Aí, foi em janeiro. Esse dia eu nunca vou esquecer. Ah, sei. Porque eu tinha uma lista, cara, que eu orava pra Deus toda noite. Falava, Olha Deus, aí, eu ó. quero minha mulher assim. Ó. Assim. Cara, e um por um, começou, né? A gente começou vendo, né? Mas eu acho que quando eu vi mesmo, cara, foi uma quarta-feira. Tinha um culto de oração. Culto da Vitória. Na nossa igreja chama culto de vitória. E nessa noite, ela que ministrou o louvor. Foi a minha primeira vez ministrando. Primeira vez que ela Uau. liderou o louvor. Pra igreja, não pros jovens, pra igreja. E eu tava, meu Deus, eu tava tão nervosa que vocês nem imaginam. Eu tava Não, imagino. quase morrendo. Só Tá que, cara, aquele dia eu vi Deus usando ela de uma forma, tipo, incrível. Que eu até me apaixonei. Sinceramente, porque eu falei, cara, eu quero... Um dos meus sonhos também, que eu queria em uma mulher, é que a gente andava no mesmo propósito, no mesmo ministério. E meu ministério, eu amo o louvor, né? Agora a gente tem um podcast também, mas no início era o louvor. Aí eu vi ela no louvor e realmente, tipo, né, se derramando.
E, cara, foi uma coisa que eu me apaixonei. Eu acho que naquele dia eu vi uma outra Aninha. Eu falei, uau, ela tem potencial mesmo de ser meu futuro, entende? E até falei pra ela depois também que eu fiquei muito apaixonado. E Não no dia, alguns meses. não, alguns meses depois. E agora a gente está acelerando lá pro fevereiro, né? Então foi lá em fevereiro que nós começamos. A história é super longa. É Nós muito longa. Ok, É. mas eu quero saber, quem pediu quem em namoro? Então a gente vai chegar... A gente vai chegar lá. Aham. Então, na verdade, fizemos um vídeo no Direct também sobre isso, mas vocês podem Explicando assistir sobre depois Yes. desse. Então, em fevereiro, nós começamos a, tipo assim, conversar mesmo pra... Ok, eu tô gostando de você. Tararara. Foi passando os meses, né? Aí eu acho que foi em março, abril, que nós decidimos... Ok, vamos começar a orar. Sim. Se isso for da Vamos vontade de começar a Deus, orar, legal. Se não for, tchau. Foi isso. Nós conversamos. Se isso for da vontade de Deus, que bom. Vamos servir, vamos namorar. Mas se não, tchau pra você. Você não vai continuar. Uau. Yeah. Foi assim, a gente era foi bem, assim. bem duro, assim. Certinho, Porque tem pra que que ser eu vou assim. fazer algo que não é da vontade de Deus? Eu vou estragar muita coisa. Aí foi em maio. No mês de maio que começamos a orar e jejuar mesmo. Que jejum é super importante. Uma coisa que eu acho que os jovens, principalmente, a gente esquece que jejum e oração andam de mão dada. Você Não adianta precisa... você jejuar se você não orar. E também não Exatamente. adianta orar se você também não tá jejuando. Meu Deus, Exatamente. é verdade. Então nós fizemos isso. E o problema maior era o meu pai, porque eu amo demais o meu pai. Se você tá assistindo, pai, beijos, I love you. Mas, tipo assim, eu tava com muito medo de falar pra ele que eu queria namorar. Óbvio, né? Ai, eu já sofro com isso. Lá dentro, porque eu vou ter 2 meninas. Ai, se Nossa. prepara, se Oh prepara. my God. Mas eu ficava com muito medo, porque eu pensava assim, meu pai vai acabar me odiando, ou não sei o quê. Aí nós oramos e jejuamos especificamente para o meu pai na última semana. Aí, enfim, chegou no domingo à noite, eu sentei com os meus pais lá, levei eles pra mesa da sala, Meu da Deus. cozinha, eu falei assim, pai, preciso conversar com você. Eu lembro até hoje quando que isso foi. E sem Você brincadeira. tava? Não, Eu não tava. Cara, eu tava em casa, isso foi que... Foi 11h30 da noite no eu já tava domingo. apagado. Eu tava tão nervoso. Falei, Aninha, boa noite. A gente conversa amanhã. Eu falei, eu vou dormir, Ele não aguentou. Porque eu tava Aí, muito ansioso, eu cara. suei tanto que eu molhei minha camisa toda, tive que molhar. Eu tava tão nervosa. Eu sou muito ansiosa, isso é um problema, mas Deus tá me curando. Amém, amém. Aí eu falei com meu pai e não sei o quê. Aí eu falei assim, ok, então você sabe que eu e o Nick, a gente tá conversando, a gente tá muito amigo, a gente queria namorar. E o meu pai ficou com uma cara que eu nunca vi na minha vida, ele começou a chorar um pouquinho. Nossa. Ele, sem brincadeira, ele começou... Não chorou, meu pai não chora, mas ele... Você viu? Ficou emotivo. Ficou emocionado. Aham. Aí ele falou assim, não, filho, isso é muito bom. Ele é um menino muito bom, amo a família dele, Ele que não falou sei o assim? quê. Falou. Really? Ele nunca Uau. falou isso de ninguém. De ninguém. Aí eu fiquei, ok. Nossa. Deus Aí meu está pai falou fazendo assim, algo. Tava fazendo eu fiquei mesmo. desse jeito. Aí eu falei assim, ok. Aí meu pai falou assim, não, eu gosto muito dele. Claro que a gente conversou mais, ele falou não sei o quê. Aí no final, eu falei assim, outra coisa, o Nick quer conversar com você. Pediu sua permissão. Eu falei, eu quero Aí ele tem que gostou. conversar com o Ser sogro, né? homem, Tem que é. ser homem. Conversar, cara. Aí ele gostou mais ainda, aí que fechou. Aí, não, eu gostei desse menino. Aí, na quarta-feira... Isso foi no domingo à noite. Aí, na quarta-feira, a gente teve culto. E eu tava cantando nesse dia. Eu tava escalada pra cantar. E eu vi tudo acontecer, gente. Eu vi tudo. O Nick não tava escalado. Ele tava lá no banco. Aí, meu pai chegou assim. Falou assim, oi, Nick, vamos lá conversar? Você queria conversar? Eu vi os dois saindo da igreja pra ir conversar. Oh, my Cara, gosh. eu achei que ia ser depois do culto, também né? achei. Mas Foi foi durante. durante Ó. o culto. Eu No falei, Pegou Ai, de ai, meu surpresa, pegou É. de Deus. Meu surpresa. Deus, eu fiquei Aí nervoso, Oh cara. my gosh, eu vi aquilo, eu tava cantando, eu fiquei... Eu lembro a música, eu tava cantando. És o alfa, não, és o alfa e ômega, nananana. E eu tava só olhando tudo acontecer, cantando Com medo de música. esquecer a letra. Uhum. Aí depois que terminou o louvor, eu fui no corredor, que tem um bebedor de água, eu fui tomar uma água, que depois que canta, né, eu tenho que tratar a voz. Aí eu vi o meu pai e o Nick descendo da escada, que tem uma salinha lá em cima. E eu vi os dois descendo. Aí eu fiquei, aconteceu. Só que as duas estavam de cara boa. Aí, enfim, aí você pode contar só rapidinho do que meu pai falou pra você. Então. Principalmente aquela uma coisa. Aí ele me chamou, né? Aí eu tava tão nervoso, cara. Eu tava nervoso, né? Mas eu falei, não, sou homem, vamos lá fazer lá. Yeah. E essa é a parte muito engraçada. Ele começou a falar, vai lá em cima, eu vou voltar pro meu carro e pegar minha espingarda. Aí você vai lá, só espera lá em cima. Só que eu tava tão nervoso que eu não sabia o que era minha espingarda. Então eu fiquei...
ok. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá em cima esperando pra ele. Aí meu pai subiu junto com ele, tipo, não, eu tava brincando. Ele falou pra quebrar o gelo, mas o Nick não sabia o que era Eu não mais sabia que era uma espingarda. Gente, Olha, meu uma pessoa português... que tá próxima a morrer e não sabe sabe. do Não. que ela vai morrer. Não, gente, meu português, eu não considero meu português muito bom, gente. Então Não, eu fiquei até assim, né? Aí a gente foi lá em cima, aí ele fechou a porta e falou: esse era o momento que você deveria correr agora. Eu falei, Estragou ok. a piada. Eu falei, ok. Meu pai é muito brincalhão, ele gosta de aliviar a tensão, Sim, enfim. sim. Ele Ele gosta. tava tranquilo, mas ele tava nervoso demais. Aí a gente conversou, né, cara? Quando a gente conversou mesmo, aí, pra não falar tudo, que foi muita coisa que foi falado, mas ele praticamente falou assim, cara, eu amo sua família, eu admiro muito vocês. E eu falei meus sentimentos para para ele, né? E ele começou a perguntar por quê e tudo, e eu explicava, né? E eu lembro até hoje, ele perguntou, eu acho que essa questão era tipo, vamos ver se o Nick acertar. Se ele Eu sei qual acertar, aí Aí fechou. fechou. Eu falei, Nick, no sua opinião, o que é namorar? Eu falei, preparação pro casamento, né? Aí ele falou, fechou. Essa é a resposta. Ele falou, Aí, gostei de você. Namorar pra casar. Exatamente, É. né? E foi isso, cara. Aí ele me deu um abraço, e a gente, né, we exchanged a couple words. Aí eles falaram algumas palavras entre si. E foi isso, né, cara? E foi muito legal. legal. Foi muito, muito legal. Aí isso foi uma quarta-feira. Na Aí sexta-feira, É, a gente foi pra uma festa, tipo de 18 anos. um Sweet 18, Sweet 16 por aí. Não, foi de 18. Era pra ser festa de 16 anos, só que não deu. Aí ela mudou pra 18 Aham. depois de 2 anos. Exatamente. Foi legal. Aí, o que aconteceu foi que, eu falei, eu vou perguntar ela hoje, né? A gente tá Ah, bem outra coisa. arrumado. Eu falei pra ele que eu não ia falar nada. Ele que tinha que fazer. Eu já Exato. falei, eu não vou falar. É você Yes. que vai fazer. Você que vai Exatamente. fazer o quê? Mas a gente tava bem arrumado, tudo. Eu falei, eu vou aproveitar agora, né? Então, eu não quero parecer feio falando, do you wanna be my girlfriend? Não, eu quero, né, ter estilo e tudo. E eu perguntei ela e ela falou sim. E agora a gente Que tá aqui. bem. E agora a Benção. gente tá Eu tô- namorando. Eu tô me sentindo em um filme de adolescente americano. Oh, é desse jeito mesmo. É desse jeito. Cara, se alguém fizesse um filme Seria aí... tão clichê. Oh my gosh. E o tão legal é que, assim, vocês no mesmo propósito, na igreja. Exatamente. E assim, pra vocês tão novos, qual é a dica que vocês podem dar pra essas pessoas que não quer namorar tão novo assim, porque tem medo de passar por coisas, essas coisas assim? Qual é a dica que vocês dão pra ele de ter um namoro saudável e dentro da igreja? Eu posso falar uma coisa? Pode falar, Eu pode acho falar. que, assim, primeiramente é o propósito de Deus. Você tem que perguntar isso primeiro, porque eu não queria namorar. Eu tinha 15 anos. Eu nunca na minha vida pensei que com 15 anos eu ia namorar. Eu também não queria com 15 anos. Eu queria namorar na faculdade, depois, não sei o quê. Aí, eu fugi muito, porque eu falei assim, eu sou muito nova, pra que eu vou arrumar um namorado? Só que quando eu fui vendo o que Deus foi revelando pra mim o que ele queria fazer na minha vida, entendeu? Então, eu acho que a minha dica é não força nada. Não força nem você correr demais, nem você tentar achar um namorado tão rápido, ou uma namorada, Exatamente. entendeu? Tipo assim, deixa mesmo, se for da vontade de Deus. Se ele quiser que você namora, que bom, vai lá e obedece. Mas se não, também não desobedece, porque vai cair mal pra você. Exatamente. E o contrário também. Então, seja sensível à voz de Deus. Meu conselho é, tipo assim, não tenta fazer as coisas do seu jeito, porque a gente que é adolescente, eu sei muito bem, a gente quer tudo agora, a gente quer tudo do nosso jeito. Exatamente, é. Então, é algo que você precisa realmente parar e entender que Deus sabe de todas as coisas, que Ele vai saber te guiar. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. Eu É sei. verdade, Ele sabe o que aleluia. vai acontecer na frente, entendeu? Ele sabia que quando a gente começou a namorar, daqui uns meses a gente ia começar um podcast, Uhum. entendeu? Eu já sabia. Então, Deus sabia que a gente ia ficar, como que fala? A gente ia estar servindo no mesmo propósito. Nós já ministramos juntos, já fomos convidados para um congresso, Yes. uma conferência uma vez. Que E legal. ministramos juntos já. Então, são coisas que Deus está abrindo as portas. E eu acho assim, simplesmente obedece, não tenta forçar nada. É. E se você quer namorar, coloque em oração. É, Faça a sua listinha Tem- e Deus vai cumprir tudo se for da Exatamente. vontade dele. é verdade. Eu acho que isso deve ser meu conselho. Você quer namorar, tipo, entregue nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, essa é a minha vontade, mas tem a vontade do Senhor, é claro, né? Na Bíblia fala, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, yes. até se não... até que a nossa vontade quer que namora, talvez Deus não quer. Mas, se Deus não quiser que você namora, cara,
não se abalem isso. Se alegre que Deus tem algo melhor pra você. Talvez ele tenha uma pessoa melhor. Talvez ele tenha... Né? Talvez ele quer que você seja igual Paulo, cara. O apóstolo Paulo, que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, cara. E ele Mas- ficou feliz assim. E ele ficou feliz. E olha como é que o apóstolo Paulo foi tão usado, né, na Sim. Bíblia. Então, né, a gente tem que se alegrar. Eu acho que muitas vezes a gente se entristece quando o Senhor não, vamos dizer, concorda com a nossa vontade. Mas a gente tem que falar, não, Deus, né, faz o teu querer, né? Se for Yeah. pra eu namorar, ok. Se não for pra namorar, ok. Mas meu conselho é ser entregue isso nas mãos do Senhor. Seja sensível à voz dele. Fala, Senhor, né, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos para eu ver, para ouvir o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer que eu veja, qual que é o caminho que o Senhor quer para mim. E é muito importante isso, porque muitas vezes nós, principalmente jovens, a gente somos muito rebelde. Isso A gosta é de fazer verdade, é tudo o verdade. nosso caminho. E a gente, umas vezes, não gosta de pedir ajuda. Que eu não sei, eu até acho que é uma coisa de orgulho mesmo, que os jovens pensam, eu posso fazer tudo sozinho. Mas, cara, não, a gente tem que ser dependente do Espírito Santo, a gente tem que ser dependentes a Jesus, cara. E, então, isso era o conselho que eu queria dar, né? Ser dependente, se entregue. E eu Isso. acho também, né? Não esquece que você é jovem. Você é Exatamente. adolescente ainda. Você tem muitas coisas pra... Por isso que eu não queria no Uhum. começo. Entendeu? Por isso que eu fiquei tão resistente. Porque eu pensei, sou muito nova. Então lembre-se que você é jovem e você não precisa forçar nada. Um dia vai acontecer. Desculpa. Então, não força nada. E lembra também, você é jovem, você é adolescente. Outra coisa também eu posso falar que talvez seja preparado antes de namorar, tipo, com seu relacionamento com Jesus, né? Você tem que ter essa firmeza, né? Porque você não pode, por exemplo, vamos dizer se eu era um cristão e a Aninha não era, né? Mas eu tô babysitting ela, entende? Isso não pode acontecer em um relacionamento. Se vocês estão querendo ao mesmo caminho, Um ao jogo mesmo desigual. propósito, exatamente, vocês têm que estar no mesmo propósito. Não pode ser ela tá babysitting eu e eu tô babysitting a ela. Aham. Tem que todo mundo caminhar no mesmo propósito, É você né? É e verdade. Deus. É você e Sim. Deus. Então, seu relacionamento com Deus, antes de... Eu posso falar que antes de namorar, se seu relacionamento com Deus ainda tá fraco, trabalhe com isso primeiro. Aí, né? Porque muitas vezes eu também vejo que acaba que o namorado depende na outra pessoa pra ser um Sim. cristão, vamos É dizer. verdade. Aí quando separa, o que acontece? A pessoa tá lá desviada. Sim. Então a gente não pode, tipo, ser assim. A gente tem que ter nosso relacionamento com Deus já em ponto. Até se alguma coisa acontecer no nosso relacionamento, ou deles também, seja firme nos passos do Senhor, né? Yeah. Continua andando e seguindo a Ele. Não fica desviado, né? Então eu acho que isso... Eu não sei É como falar muito muita bom em coisa, português. mas- Em inglês eu Sim, acho que sim. explicava melhor, mas... Não, seu português tá legal. E Obrigado. eu acho muito lindo ver isso, né? Dois jovens firmes, assim, com esses pensamentos tão maduros. Por que eu digo isso? Se a gente hoje olhar no mundo aí fora, o que os jovens da idade de vocês estão querendo? Festa, farra, tá Literalmente. usando, expressando cada vez mais a sua nudez, algo que tem que ser guardado e preservado. Por quê? Porque querem ser aceitos, porque querem likes, porque querem serem os bambambãs, tipo os famosinhos e tudo mais. E quando a gente vê porque às vezes os jovens acham que ser crente é uma coisa muito careta, uma coisa muito chata, que não se diverte, que não faz nada, e na verdade é muito o contrário. Somente é uma questão saudável, né? E a todo momento a gente precisa continuar vigiando. Eu me converti já um pouquinho mais velho, com 20 para 21 anos de idade. Uau! Então eu já passei muitas coisas do mundo, sabe? Mas o que eu olho é falar assim, nossa Deus, ainda bem que o Senhor me resgatou a tempo ainda, sabe? Então tem coisas que eu passei que eu falo pro jovem, cara, não faça isso. Eu sempre fui muito namoradeiro, sempre namorei muito. E eu achava que eu podia, tipo, gostar de uma menina do mundo e levá-la pra igreja. Mas aí você entra numa questão muito delicada e muito perigosa. Porque se você não estiver forte o suficiente, ao invés de você impactar a vida daquela pessoa, a pessoa vai impactar a sua vida mais pro negativo. Exatamente. verdade. E não adianta a pessoa ir pra igreja só porque ela namora com você pra te agradar, porque ali ela não vai gerar relacionamento. Então, o conselho que eu dou hoje também é: procure alguém do seu meio, procure alguém que tem os mesmos sonhos que você em Cristo, né? Amém. Porque daí vocês vão construir algo
tipo, igual vocês fizeram. Uhum. E depois que estiverem, mesmo que da igreja, vigiem muito. Porque o diabo, ele vai tentar usar de pequenas coisas para poder acabar com tudo. Sim. Né? Eu e minha esposa, é claro, eu era do mundo, então, por exemplo, eu já não era mais virgem, mas a minha esposa atual, ela era. Uhum. Atual, claro, porque é a única esposa que eu tive, que eu tenho. Mas a gente, 3 meses antes do casamento, a gente acabou caindo em pecado. E pra mim foi algo devastador. Primeiro que eu era mais velho, Uhum. né? E segundo, porque eu falei, cara, eu consegui me manter tão firme por muito tempo e de repente a gente pega e cai. But, o mais importante é que nós aceitamos passar pelo processo da correção, né? Nosso pastor nos colocou em disciplina, então eu era uma pessoa muito ativa na igreja, então eu precisei ir para o banco da igreja e entender que aquele momento era um momento de reconstrução do meu relacionamento com Deus. Yeah. E eu falei para Larissa, eu falei assim, a gente vai como ovelhas mudas ao matadouro, porque nós seremos criticados, as pessoas vão olhar. Eu liderava jovens na célula, minha igreja no Brasil era igreja em células, Uhum. e os meus jovens, eles eram uma benção, mas é aquela coisa, se você está de pé, cuidado para que não caia. É. Infelizmente, um momento que eu fui bênção, eu passei a não ser mais um exemplo para eles. Mas eu falei para ela, nós vamos passar pelo processo e a gente vai vencer, porque lá na frente, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Lá na frente, a gente vai poder ser canal de bênção na vida de outros jovens para falar assim, ó, não vá por este caminho, porque a queda, ela é certeira. Porque eu passei por isso. Mas por mais que eu passei por isso, Jesus nos resgatou, Jesus reconstruiu, né? E nós nos arrependemos, a gente passou por esse processo de disciplina, então tudo se fez novo. Mas não se apeguem também que, eu vou fazer like, tipo, depois vai virar tudo novo. Cara, não tente. Por quê? Pra mim, o momento mais duro e difícil, eu já falei isso em outros episódios de podcast, foi o dia da minha noite de núpcias, depois do meu casamento. Uhum. Porque, tipo, ali já não tinha mais nada que era novidade. Aquele momento que era pra ser mágico, aquele momento que era pra ser único, eu já conhecia. Então, ali foi quando, de fato, o pecado, ele pesou em mim. Não foi as críticas, não foi as ministrações que eram indiretas pro nosso caso, mas foi aquele momento que era eu, minha esposa e Deus. Que Deus preparou aquele momento. Eu já sabia como era. Então, aquilo ali foi muito triste para mim. Então, é o que eu digo para vocês que são jovens e para muitos outros jovens. Vigiem todo o tempo, porque mantenham sempre a santidade, porque vocês vão poder experimentar na hora certa aquilo que Deus preparou, né? E isso vai ser muito bom, mas é o que vocês disseram, mantenha sempre o relacionamento de Deus como base. Primeiro, porque quando você faz a manutenção do seu relacionamento com Deus, você está sensível ao Espírito. Se você está sensível ao Espírito, você vai ser ministrado. E se você vai ser ministrado, você vai ter a certeza do que você deve fazer. Que caminho eu preciso ir? Até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu não posso ir? É. Sabe? Não paga para ver, porque o preço depois ele é muito alto, ele é muito caro. É verdade. Exatamente. E novamente, pessoal, eu fiquei muito feliz, assim, de escutar a história de vocês. Eu fico... É muito legal, cara. ver E o a gente pessoal nem tão chegou no jovem, podcast. Assim. Esse pessoal tão Realmente. jovem. E, assim, uma pergunta. Onde vocês imaginam estar daqui 10 anos? Como que vocês pensam que Você vai já estar? pegou a primeira pergunta. Hã? Isso é porque, gente, eu mandei uns negócios pro Nick no bastidores, Aham. porque, tipo, eu tive uma ideia muito legal da gente fazer. Você faz pra um e eu faço pra outro. Ok. Essa lista. Ok. É tipo um bate-bola, Bora, algo muito vamos fazer. rápido. Vamos fazer, sim, vamos fazer, sim. vamos lá, Entendeu? vamos lá, Tipo vamos assim, lá. ó, saiu a pergunta, Respondeu. você já solta a Aham, resposta sim. de forma bem breve. Tipo Got um it. quick Já soltei fire, um. quick fire, Got né? it. Tá. Yeah. Quick fire. Ok, então você faz com quem? Eu vou fazer com o Nicolas. Ok, primeiro. então eu faço... Alright. então Eu tenho que responder na hora, né? Yeah, então eu faço com a Aninha. Vamos lá, vamos lá. Fiquei nervosa. Aninha, Aham. tá, tudo voltado ao cristianismo, Sim. ok, guys? Um sonho. Um sonho? Yeah. Casar. Oh my gosh. Ok, é um sonho. É um sonho, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma Yeah. família. Um Ok. momento marcante. Quando você me pediu pra ser sua namorada? Yeah. Ok. Ok. Agora, o que significa? Igreja. Lar, é casa. É Sua família. Sua família. Minha família? Yeah. Amor. Tudo. Ok. Deus. Deus é tudo pra mim, meu pai. Onde você se imagina? Como você se imagina daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero ter formado na faculdade, businesswoman, minhas empresas, e servindo a Deus ainda e glorificando Ele por isso, pelo meu trabalho.
Ok. Se você tivesse a oportunidade de chegar diante de Jesus e tivesse apenas alguns segundos para fazer algo, dizer algo, o que você faria? Eu iria abraçar ele. Só Ok. isso. Qual é a razão de você viver para Cristo? É porque ele deu a vida por mim. Como que eu não vou dar a vida por ele? Até arrepiei. Uau. Isso é forte. Nossa. So nice. Uau. Ok. Sorry, eu não pensei. Eu vou parar por aqui. Eu não pensei Agora que é- ia ser assim. Uau. Vamos lá. Calma, deixa eu respirar aqui. Essa foi forte. Foi bem forte. Vamos lá, Nick. Um Vamos sonho, cara. Um sonho. Um sonho é casar. Ó, Top. you stole my answer. Um momento marcante. Nosso 1 ano. Nosso 1 ano. Que bênção. Foi muito especial pra mim. Muito especial. O que é a igreja pra você? É família. E sua família? E minha família eu amo. Eu amo. É só eu amo, cara. Eu nem tenho palavras pra expressar minha família. Eu amo. E Deus? Tudo. Tudo pra mim. Meu super-herói. Meu super-herói, Beleza. posso falar. E como que você consegue se imaginar daqui 10 anos? 10 anos casado. Servindo em ministério, louvor, o podcast ainda crescendo. E né, seguindo a nuvem de Deus, cara, aonde que me levar. Que bênção. Que bênção. Se Jesus estivesse aqui na sua frente agora, o que você teria pra falar com ele ou fazer com ele? Cara, é igual a Aninha, eu acho que eu iria falar muito obrigado. Agora isso vai ficar forte também. Eu não era o jovem que você tá vendo aqui hoje. E, cara, eu falo super-herói porque Jesus realmente foi um super-herói pra mim. E ele me resgatou de uma forma que eu só agradeço a ele. Eu não, tudo que eu tenho, eu quero entregar a ele. Tudo. E eu quero que ele está no centro de tudo. Porque ele me resgatou de uma forma que muitas pessoas iam falar, por quê? Por que eu? Por que você fez isso comigo? Mas depois eu comecei a ver o porquê. E foi que Deus tinha um propósito na minha vida. Sim. Mas, de qualquer forma, eu queria falar muito obrigado e dar um grande abraço e ficar lá. Que Tempo, bênção. não querer soltar dele. E qual a razão de viver para Cristo? Cara, é tudo, é ser apaixonado com ele. É aprender mais, saber mais dele, experimentar mais dele, né? Na Bíblia fala que, né, quando ele fala com a mulher do... Fluxo de sangue? Fluxo. Não, eu vou Samaritana. falar em inglês agora. The woman at the well. Ah, a mulher samaritana. A mulher samaritana. Ele falou que, né, sobre o rio, né, que... Rio de águas vivas. Rio de águas vivas. I'm sorry, I'm like, tô nervoso agora. Pode falar em inglês, Aninha. tá The River of Living Waters, right? E eu acho que o nosso chamado é para experimentar mais desses rios, dessas águas vivas que ele tem, né? É uma água que nunca vai nos deixar com sede, né? Você vê muitos rios, né? A própria água mesmo nos deixa com sede depois de um tempo, mas a água viva do Senhor nunca nos deixa com sede, mas a Sim. gente quer mais. Eu acho que para mim é querer mais, cara. Querer mais, saber Amém. mais, Cara. conhecer mais e a ser apaixonado mais com ele. É tudo, Glória a Deus. Pessoal, Amém. vocês dois são uma bênção. Esse Oh. momento foi 10. Eu Foi, eu gostei disso. Eu acho que eu vou roubar esse. Eu tenho certeza que é só o começo de grandes coisas que Deus tem Amém, pra glória a pra Deus. vida de Amém. vocês. Porque Amém. que eu vejo a maturidade de vocês dois, assim, é surreal. Eu, na idade de vocês, eu não pensava nessas coisas assim. Uhum. E tenho certeza que Deus tem grandes coisas pra vocês. Amém. É só o Amém. começo. Tenho certeza que vocês vão ser grandes líderes. Amém. Grandes glória a para Deus. jovens, sabe? Amém. Vai ser instrumento de Deus e vocês vão quebrar tudo. Glória a Tenho Deus. certeza. Amém. Glória a Deus, Eu tô aleluia. arrepiando porque hoje a gente vê vocês são uma exceção aqui nesse mundo, né? E eu sonho com um dia em que o mundo será uma exceção, né? Em que nós possamos ter muito mais jovens cristãos de Deus que preguem, que amem a Jesus verdadeiramente como a primeira coisa, né? The first. E não o mundo. Hoje, infelizmente, ainda está ao contrário, mas ainda há esperança. Ainda há esperança se cada jovem que conhece a Cristo, que ama Cristo, pensar, eu posso fazer a diferença. Que forma que eu vou fazer?
Cara, tem muitas formas, né? Hoje nós temos um podcast, vocês têm um podcast, mas para você que está em casa, você que é jovem, você que é pai, mãe de um jovem, o quão vocês têm influenciado os filhos de vocês a fazerem a diferença? Será que vocês têm levado seu filho para a igreja simplesmente por levar para depois virar para Deus e falar assim, Deus, a minha parte eu fiz, decido dele? Ou você tem levado com amor e ensinando o seu filho o verdadeiro motivo pelo qual você tem levado? Se você realmente tem apresentado a Cristo como alguém que pode, faz todas as coisas, ou ele tem sido apenas alguém de um costume, né? Então que possam ser criados e gerados muitos outros jovens, né? E o que eu acho mais legal, vocês têm um podcast, né? Nós temos um podcast, nós apenas somos os hostings, né? Porque o podcast, ele é de Jesus. Aí nós falamos a gente mesma sempre coisa. fala isso, sempre falamos isso. E eu queria que fossem criados muitos mais outros, que se toda a igreja tivesse um podcast, cara, que legal, porque não existe a concorrência, né? Exatamente. E sim, cada um tem cada grupo tem um jeito, uma forma, mas o objetivo é o mesmo. É engrandecer, glorificar o nome de Jesus. Então, Exatamente. que tenha, não é pelos views, não é pelos patrocinadores, Pelos não é por nada números. disso. Exatamente, é o que eu falo. Se uma pessoa for transformada através de uma mensagem que a gente trazer, cara, a gente já ganhou. Sim. Porque Exatamente. tem tanta gente que tem a oportunidade de fazer tantas coisas, infelizmente não fazem, né? Então, eu só peço a Deus que Deus continue abençoando estes projetos e incentivar você que está em casa. Faça algo diferente. Sabe, a gente gasta tanto tempo no nosso Instagram, no Instagram. ou no Facebook, ou no Twitter. Facebook, Twitter. Facebook, Twitter. Tem o outro agora lá, né? Threads. Eu Eu não sabia baixei não, eu falar nem sei ainda. mexer. E é... Cara, mas se você gravar um stories e... Cara, só falando ali, ó. Cara, Jesus te ama. Mano, você já fez uma grande diferença no reino dos céus. Né? Então, eu quero te motivar. Você que é jovem, de 0 a 100 anos. Ou 110 anos. Se você puder, no seu dia, fazer algo de diferente, faça. Cara, fale do amor de Jesus ou compartilhe uma imagem, porque a gente pensa que não, pensa que é tão pequeno, né? Yeah. Mas vai fazer uma grande diferença. Yeah. Na verdade, eu tenho uma experiência com isso. Eu decidi mesmo a me render pra Cristo por causa de um TikTok. Olha só. Uau. Um TikTok, gente. É um Yeah. TikTok. Você vê que... Eu tinha 3 anos, estava no meu quarto, e eu fiquei vendo os vídeos e eu falei assim, nossa, eu preciso mudar alguma coisa. Foi por isso. Olha só. TikTok. E, infelizmente, eu não sei quem que foi, nenhum vídeo que foi que eu não salvei. Mas marcou. Mas é isso. Marcou. E eu, Yeah. eu tô aqui hoje por causa disso. Se não fosse aquele vídeo, eu não Você vê que teria as mudado. redes sociais podem ser uma bênção também. Sim. Yeah. Sim, pode ser uma bênção. E algo que é importante é nunca menosprezem os pequenos começos. Yeah. Porque tudo hoje que é grande, um dia teve um começo, um dia falhou, um dia começou com o que tinha. Apenas vá e faça, crendo sempre que se é para Jesus, ele está à frente. Amém. Né? Sim. Eu creio, falo muito que Jesus, ele nunca vai te dar nada que ele não vá te preparar ou que você não esteja preparado para suportar ou para carregar, sabe? Porque a gente tem que queimar muito para Jesus mesmo e falar, não, é o que mais importa, é o que mais importa. A gente vai ser criticado, as pessoas vão jogar pedra, vão. Cara, mas se for para Jesus, vale a pena cada pedrada. Vale a pena. Vale a pena. Porque uma árvore que não é frutífera, ela está sempre intacta. Por quê? Se ela não dá fruto, ninguém vai querer. Agora, uma árvore frutífera que dá fruto, ela vai receber muita pedrada. Porque as pessoas, elas não querem acompanhar o crescimento da árvore, as pessoas não querem regar a árvore, as pessoas não querem adubar a árvore, mas as pessoas querem comer do fruto que a árvore gera. Exatamente. Né? Tá Mas, certo. para você comer, você precisa gerar. Yeah. Uau, me senti... Uau, terra! Pregador Terra. Henrique, pastor Henrique Lá vai aqui. Mas eu tô vendo a garrafinha de vocês aí e eu achei ela muito nice, muito top. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. De onde surgiu essa vontade? Partiu de quem? Uau. Ou se partiu dos dois já? Vamos abrir um podcast Vamos. cristão. So, The Wreck. Você pode começar? Yeah. Então, na verdade, não foi nenhum de nós dois. Foi o pai do Nick. Ele que falou assim... Ele é muito, assim... Visionário. Visionário. Ele Visionário. gosta de fazer essas coisas, que eu acho muito legal. Ele falou assim, nossa, se vocês fizeram um podcast, seria muito bom. Vocês gostam de conversar, seria bom. Na verdade, eu não acreditei muito. O Nick falou pra mim. Assim, meu pai falou que a gente deveria começar um podcast. E eu fiquei tipo...
ok. Like, isso parece uma coisa que nunca vai acontecer. Sabe aquelas ideias que você tem que, ai, muito legal. Mas só... Não, é só Uma, ideia. tipo, as ideias espontâneas, aí nunca acontece. Galera, vamos pra Flórida, aí nunca acontece. A gente achou que ia ser uma coisa assim. Aí, por isso que eu não dei muita bola, porque eu falei assim, ok, vai ser só uma ideia. Aí, em dezembro, nós até falamos no Bastidores, o Nick começou a dar aula de bateria. E ele arrumou um espaço, ele conseguiu arrumar um lugar bem legal. Aí, falamos assim... Aí, voltamos de novo da ideia do podcast. Então, a ideia começou bem no começo do ano. A gente, tipo, em abril, em maio, mais ou menos. Aí, em dezembro... A gente ainda tava conversando, pensa. A gente nem namorava ainda, a gente tava conversando ainda. Pensou em fazer um podcast. Aí, o Nick A gente começou bem próximo, então. Porque o nosso podcast começou em novembro. A gente começou em novembro. Não, uau! só que nós começamos... O podcast foi lançado em março. Em março. 2020. Mas tinha muita preparação ainda que a Aninha Mas vai então, explicar. basicamente, ao mesmo tempo, a gente tava pensando já Yeah. igual. Viu como Deus é bom? Deus é bom, Deus é bom. Aí, depois que o Nick conseguiu esse espaço, aí voltamos de novo pra ideia do podcast. Aí o Nick falou assim, ei, você lembra daquela ideia? Aí a minha mente já tava diferente. Aí eu já pensei assim, ok, se a gente quiser começar, tem que ser agora. Porque senão, a gente vai esperar muito, aí não vai acontecer. Yeah. Aí, o que aconteceu? Nós começamos, tá bom, vamos fazer. Aí o Nick foi bem, ele se incentivou muito nisso, que ele pensa assim, se você não começar agora, você nunca vai fazer. Então, não vamos ser relaxados. It's now or never, igual Agora o ou Zé nunca. falou. It's É now or agora ou never. nunca. É. Aí, enfim, o Nick... Aí nós começamos a pensar no nome, no logo, primeiramente foi o tema. Foi tema. Que é o tema do The Rec, é reconectar os jovens a Cristo. That's why it's called Que The benção. Rec. Isso porque é chamado The Rec. É The short for... Reconnect Podcast. É como se Uau. fosse o The Reconnect, mas é The Rec. Que aí a galera pode falar, o Rec. Rec. A gente The foi Rec, muito é. inspirado pelo Hub, o Hub Podcast. O Hub Podcast do Aí eu Bruno gostei Morado. muito É. das Amo. 3 letras. Aí eu falei assim, seria muito bom. Aí, de novo, o pai do Nick falou assim, vocês querem reconnect. Seria uma palavra boa. Mas reconnect é muito longo. Aí eu falei assim, ok, The Rec. Aí, fechou. Pegou. Foi assim. Fechou, The foi Rec. assim. Tem Fechou tudo a assim. ver, porque o Rack Tudo tem a ver. a questão de gravação. De gravação. Yeah. Eu pensei nisso recording, também. yeah. Eu pensei nisso também. Aí ficou perfeito. Tipo assim, foi perfeito. Na Tem o verdade, símbolo do cristianismo. Aham. Yes. Aí eu fiz o logo, na verdade. Eu madrugava muito pra criar esse logo. Eu não sabia. Gente, vocês têm que entender. A gente não sabe fazer nada. a gente tava aprendendo, cara. A gente Até não hoje sabe- a gente gente- tava Então, indo muito aprendendo. bem. Ai, que bom, mas principalmente no começo, a gente sabia fazer nada. Então a gente tinha que aprender tudo like, É. sozinho. Eu sou muito, tipo assim, a minha Mas cabeça pelo não menos entende. vocês foram até... Aham. Aí É. eu falei assim, não, Seguir. vamos, porque de algum jeito vai sair. É. Aí, The Rec. Aí eu fiz o logo. A gente queria muito peixinho. Sim. O peixinho de Cristo, né? Aí, também pra, tipo assim, mostrar que é cristão, mas não ser tão óbvio, porque a gente também quer reconectar os jovens para aqueles que não conhecem Cristo, trazer eles para Cristo, entendeu? Exatamente. Então a gente falou assim, o peixinho seria perfeito. Aí saiu assim, sei lá, eu gostava da rosa, Bom. minha cor preferida é rosa. Uhum. Aí eu falei assim, eu acho que seria muito bonitinho. Aí combinaria com tudo. Aí foi o logo, aí o resto você pode continuar. Então, Só pra fazer um comentário, eu sou graphic design, então No way. a combinação das cores ficou, tipo, very, very amazing. Really? Uau. Yes, Ai, yes. que bom, porque eu não sei. Ele Gente, eu não eu sei. Ele entende, é crítico ainda. Se tivesse ruim, ele fala. cara, tivesse- tá ruim aí. Se não tivesse ainda nice, bom mesmo, eu daria uns toques, mas ficou muito, Ai, ficou que muito bom, glória legal. a Deus. Mas deixa eu te falar, ficou legal não porque a cor tá certa, não porque a fonte, a tipografia é top. Ficou legal porque foi vocês que fizeram. Ficou legal foi porque foram vocês que sonharam. Ficou legal foi porque vocês começaram, entendeu? Então, é a história que conta muito mais, porque tem um significado para vocês. Exatamente. É a marca de quando tudo começou. Eu É. sei que o logo daqui a alguns anos ele pode vir um rebrand, Um né? rebrand, a gente sempre Pensa- fala disso. A gente é. pensa, é. tipo assim, se Deus mover num outro lugar, tudo bem, mas a gente Que é, a vida é mas- passageira. Então, esse Exatamente. logo, por enquanto, é o logo. É
Tá e a perfeito marca, por e a enquanto. marca de vocês. Uhum. Eu sou apaixonado pelo estúdio de vocês. Ai, que É, bom. ele já Eu sou passou lá. apaixonado. Ele mostrou pra mim mesmo, eu gostei muito daquele fundo, cara, ficou muito top. Não, Ai, que bom. Ficou Daqui a top. pouco a gente deve mudar algumas coisas aqui também. Então, tudo é inspiração. É igual eu Exato. falo. Yes. Eu achei muito legal quando vocês citaram aí o Morada e tudo mais. Não tem problema você ter lugares que te inspiram. Não, yeah. Isso é muito legal. O pior é você falar, não, deixa pra lá, eu que fiz, porque, eu pensei. Cara, Ah, não tem não. problema. Você Yeah. fala, não, eu peguei aquela referência. Isso eu acho que deixa o outro lado de quem foi a referência, fala, cara, que bom, eu fui referência pra alguém. É. E assim a vida cristã, né? Falar, cara, eu sou referência. Por isso, quando eu contei quando nós caímos em pecado, eu fiquei muito triste comigo mesmo, que eu falei, cara, eu era referência para um grupo de jovens e agora eu já não sou mais essa referência. Então, isso deixa a gente meio bad, né? É. Mas que bom. E continue. Com certeza, vocês estão sendo referências Isso- para mais alguém. E só pra referência adicionar- pra gente também. Sim. Pra adicionar mais também, que você esqueceu uma parte também em dezembro, que a gente Tá jejuava. Certo, tá certo. A gente tava, eu a gente esqueci tava disso jejuando, que a mesmo. gente conversava em dezembro, né? A gente falou, ó, se vamos fazer isso mesmo, vamos jejuar. Vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer do jeito Uau. certo. Então a gente jejuou e Porque, ó, orou. Aí, desculpa, Por- mas e se não fosse da vontade de Deus? Pra que a gente ia começar um podcast? Pra dar errado, aí a gente ia Começar E a parar. gente jejuou acho que foi do meio de dezembro até o até final do ano. o final do ano. Até January 1st, lá. 1º de janeiro. Uau. E eu posso falar pra minha experiência que eu vi realmente a mão de Deus, né, nesse jejum e essa confirmação, porque eu estava na Flórida Eu tava viajando. e eu fui na virada da Lagoinha que tinha lá na Flórida e lá tinha não sei se vocês conhecem, o pastor Victor Hugo. Uhum. Ele Ele é veio muito aqui bom. já. Ah, Oh já my veio. God! Ele é uma Eu benção. amo Ele é uma demais. benção. Eu amo o pastor Victor Hugo. Ele tava lá e, cara, ele começou a falar muitas palavras proféticas, tudo, mas eu vi que realmente foi pra mim. Eu não gosto muito de falar muito, que eu é uma pessoa que profecia é uma coisa que você deve, Sim, pra, Yeah. pra né, você. ficar Aham. pra você, né? Mas eu vi realmente a mão de Deus acima disso. Eu falei, não, essa é a nossa confirmação pra realmente ir lá. Conversar. E vamos começar esse podcast. Foi logo até depois quando eu cheguei da Flórida, falou, Aninha, vamos Bora. começar. A gente tem um green light, vamos começar. E a gente foi na Panera Bread, eu até lembro hoje. Aham. Fomos na Panera Bread, trouxe nosso notebook, nosso caderno, caderninho, eu trouxe 1.500 lápis, não sei porquê. highlighter e tudo. Aham. E fomos lá escrevendo os convidados que a gente queria, a tema, os versículos de Super suportar organizados. a tema e tudo, né? Até o equipamento que a gente queria, a Até o visão. equipamento. Eu desenhei as mesas, assim, o que a gente queria. Eu desenhei, Gente, nós que fizemos bênção. tudo. Foi 12 de janeiro, né? Dia 14. 14 de janeiro. Foi 14 de janeiro, a gente foi lá no Panera Cara, que Bread, legal. sentamos lá. Panera Bread, pra quem não sabe, é um lugar onde você vai pra comer. Ah, sim. É. E é E Pra foi bater papo, né? É, Bater papo. tipo assim, é bem tranquilo. Muito O tranquilo. vibe lá é muito... É chill. O pessoal A faz, nice. fazem isso mesmo. Pega o caderno, escreve os convidados que você querem receber futuramente Yes. e coloca nas mãos de Deus. Exatamente. Com certeza que Deus tem uns nomes- vai lá. E nós oramos por cima Yeah. daquele caderno também, colocamos tudo nas Olha mãos de Deus. só. Fizemos tudo. Tudo. Tipo tudo. assim, o que nós pensamos fosse o melhor. Que É topíssimo. isso, E é é isso que eu ia isso. perguntar. Uhum. Agora falando um pouquinho mais de como que funciona o podcast, como que vocês definem quem serão os convidados, quando que vocês gravam, os temas. Então, Então, eu os fala pra bastidores acho que eu do posso Direct. falar. Yeah, go ahead. Acho que eu posso falar. Com os convidados, os convidados que a gente escreveu, a gente não queria só que seja, a gente quer fulano de tal com 1 milhão de seguidores. A gente Yeah. não queria isso. A gente falou, não, a gente vai convidar quem tem um testemunho forte. Até se Yeah. nem tem plataforma, a gente vai convidar. Por quê? Porque naquele momento, se você começa a pensar sobre, igual você falou, os views, os likes, a plataforma, aí você não tá indo pro caminho certo. Yeah. Então a gente tinha que pensar bem humilde, falar, não, a gente vai orar sobre os convidados que a gente colocar no podcast e vamos ver, né? Vamos ver o que acontece, vamos ver o que Deus acha. E cada convidado que já foi no podcast foi De Deus. de Deus. E, tanto é que teve pessoas que não foram, que a gente queria, e Deus não falou que não. Já Uau. aconteceu Falou que também. não. Já aconteceu também, que a gente já gravou e acabou não lançando, né? Que E a gente também vamos antes pro... de Cara. gravar com eles, às vezes Deus já falava que não. Antes de pedir, Deus já tinha falado que não. Então nós, no máximo que
tentamos ser o máximo obediente. E Exatamente. realmente ser sensível à voz de Deus. E antes que os episódios lançam, a gente vai para um processo de avaliação, para ver se tá batendo com Sim. tudo, Se se é bíblico. se é tem a ver com a bíblico, Bíblia. se não é bíblico, a gente tira, se não é, a gente deixa lá. Então é isso, a gente sempre ora por nossos convidados e a gente sempre deixa nas mãos do Senhor. E foi isso, cada convidado que você vê lá foi um convidado que a gente escreveu no nosso caderno. Não, na verdade, não. nós Maioria escrevemos- deles. Maioria escrevemos no caderno, só que aquilo foi pessoas que nós pensamos no momento, né? Claro que depois teve pessoas que... E também você começa a conhecer mais gente também, você pensa- criando mais conexões, você começa a conhecer mais gente. Aí Fala, você cresce. essa pessoa ia ser bom pro podcast. Vamos Esses orar. dois aqui... Não, aí a gente fala assim, ele seria bom. Ok, vamos Que orar honra. agora pra ver É. se podemos trazer eles. Exatamente, aí Que foi bênção, assim. que Aí bênção. foi assim. E, gente, é muito legal que a gente conhece pessoas novas, você Sempre conversa, a e história não sei da o quê. pessoa. Uhum. E E é vocês jovem. lançam episódio toda semana? Toda semana, toda quinta-feira a gente grava no sábado. Umas vezes a gente grava no sábado, uma vez a gente grava no domingo, depois do culto. Não fala isso, que a gente faz isso Depois de muitas vezes. De vez em quando, 2 da manhã, a gente tá gravando aqui. Nossa! Uau! A gente já gravou domingo à tarde, segunda-feira à noite, que foi até 11 horas da noite. Nossa, é. Ah, E eu sabe- moro longe, eu não sei se eu falei no vídeo, mas eu falei pra vocês. Eu moro longe de onde que a gente grava. É. Longe, entre aspas, meia hora, né? Mas é muito A gente Mas grava, vale a pena, vale a pena. mas Vale vale, demais, mas vale vale a pena. demais a pena. E esses Tá vendo? tem alguns episódios que a gente lançaram que valeu realmente a pena. E que mais? A gente também... Então a gente grava no sábado. Sábado... Nosso dia fixo é sábado. Já gravamos 2, 3 episódios num dia. Yeah. Aí, segunda-feira à noite também, no verão tá sendo mais fácil. Segunda-feira à noite, porque viagem. Yeah. Top. Aproveita e E- faz a propaganda. Pede pra galera se inscrever no seu canal. Oh, aí, yeah, Yes, guys. Ali, ó. gal- The Rec Podcast no YouTube. Também temos... Tá o link aí embaixo. Sim. Oh, thank you. Também Thank temos you. Instagram, TikTok, Facebook, tudo isso. Vocês podem ir lá, dar uma ajudada pra gente e Yes. servir a Deus com isso e glorificar o nome dele. É isso aí, Amém. pessoal. Amém. Abençoem a vida deles também. É um Amém. casal top. O podcast deles é muito legal. Pra quem não fala inglês, tem a legenda, igual eles falaram, mas tem alguns episódios que são em português. Sim. E que Eu- vão sair, legal. vão ser lançados também mais episódios em português. A gente já tem uns episódios já gravados, já, que vão também sair. Uns Vocês são muito episódios muito top. organizados, né, Vocês são cara? É muito porque se não for, a minha 10. cabeça vira um Ela nó. é muito Eu não Letícia. aguento. Letícia, mano. Sinceramente, eu não aguento. Eu tenho o calendário, eu escrevo tudo, todos os dias, porque senão eu me perco todo. A gente tem o Google Calendar e tudo, todos Tudo os nomes, certinho marcado. tudo certinho. Aham. A gente precisa aprender com você. Mas é porque senão eu começo a ficar muito estressada, eu começo a suar e fico, ai meu Deus, vai dar errado. Aí eu não quero isso. E eu não quero... só isso, a gente É, está fazendo pro Senhor, né? tem que Então tem ser- que fazer em excelência, né? A gente Yes. falou, se a gente for uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente começou esse podcast, foi falar, Aninha, se a gente vai fazer, tipo, 50%, é melhor nem fazer. Não, melhor nem Porque a fazer, gente cara. tem que botar 110%, porque a gente tem que saber que, primeiro, é pro Senhor. E segundo, é um podcast. Então, é muito sério o negócio. Então, vamos lá, né? É igual a Aninha falou, tem madrugadas que a gente passava editando, Editando. fazendo as legendas e tudo, Tantas mas... vezes que eu já acordei. Nossa, teve um dia que eu acordei 4 horas da manhã. Eu fui dormir meia-noite e meia, 1 hora, fazendo o vídeo. Acordei Nossa. 4 horas da manhã. Depois saí e fui pra escola, tipo assim, 7, 7 e meia. E eu tive 2 provas enormes, provas finais. Meu Deus. Então, mas é pro, se Mas é foi pro tudo Senhor... E Deus me sustentou, viu? Porque eu passei nos testes. Glória a Deus, aí, tá Mas vendo? foi Deus que honra. sustentou a É. gente. Uhum. E Deus, a gente vê que Deus, né, nesses episódios, ele realmente abençoou tanto. Então, tem que fazer com excelência em tudo, né? Em tudo tem que fazer como se fosse Sim. pro Senhor, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo. Até quando você tá fazendo comida, cara. Yeah. Tipo, tem que fazer com excelência, excelência. como você tava fazendo pro Senhor, Sim, né? e Deus vê o esforço de vocês, que vocês vão ver lá daqui a um tempo, vai Yeah. ter pessoas que vão editar pra vocês. Vocês vão A glória a Deus, Glória a em nome Deus, de amém, Na vida de amém. Vocês, não tem uma Amém. equipe Amém. Deus, vocês só vão completa. chegar a gravar, entendeu? Amém. Orar, mas vai ter Amém. pessoas Isso na mesmo. equipe completa. E a gente no podcast não é perfeito, nós não somos perfeitos. Tem muitas coisas ainda que tem que ser mudadas e trabalhadas, mas Deus Mas é tem nos com sustentado tempo. muito. Uhum. Mas Glória Deus a tem Deus por isso. sustentado. E agora você falou, é com o tempo também. Um tempo vai passando e a gente vai começar a ver Deus abençoando mais e mais e mais. E o mais legal é quando você vê o comentário das pessoas, Oh, né? yes. E aí você Sim. fala assim, cara, que bom, fez a diferença na vida de alguém. Eu tenho... Não, você pode continuar. Tipo, a gente tem uma telespectadora muito especial. Né? Ela é a mãe de um membro da nossa igreja aqui. Ela tá lá no Brasil. A minha mãe está me ligando agora. vídeo. Mami, não vou poder te atender. E ela sempre manda comentários, testemunha e fala. E às vezes ela dá até dica.
Porque nós, por exemplo, nós gravamos alguns episódios sem mesa. Uhum. Ela falou, olha, eu acho que vocês podiam voltar com a mesa, porque é mais convidativo e tal. E aí, tudo que a gente faz, a gente conversa antes com o nosso pastor Anderson, né? Porque o podcast, ele sonhou por anos. Uhum. E aí, ele jogou a semente pra nós. E a gente agarrou, não, vamos fazer. Sim. Mas vamos fazer logo. Tanto é que a gente começou com o microfone dos cultos, gravando com telefone, tripé, nada profissional. E Deus foi fazendo gradativamente. Por quê? Porque a gente sonhou junto com ele, né? E eu benção. amo essa parte de tecnologia, de Eu também. conexões, câmeras e Eu tudo já mais. sou péssima. Por isso que a gente tem o Gabriel, né? Que ele que O faz Gabriel tudo. é o cara aqui que... E meu pai Ele é também o- que ajuda a também. mente. Que E benção. Os aqui dois, pensa. realmente. Isso. E a gente vê, cara, mas tá fazendo, tá surtindo efeito. Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que vão ver, não vão se manifestar e tá tudo bem também, porque o nosso propósito não é. Claro, a gente gosta de ver o que tem um like, porque é uma forma da gente mediar, as pessoas estão vendo, estão curtindo ou não. Cara, mas se tiver 10, 20 likes, visualizações, eu tiver milhões e tudo mais, Glória a Deus por cada um exatamente o Exatamente. propósito. Enquanto tiver uma pessoa que foi vendo impactada. e é. Uhum. Porque o mais É legal, isso. porque além das pessoas que estão assistindo serem ministradas, nós estamos sendo ministrados É. aqui. Gente, nós já tivemos episódios aqui que a gente chorava. É verdade. Que Chorava a gente criança, chorava. cara. A gente era tão. A gente é, né? Todas as vezes tão ministrados. É uma troca tão legal de ideias, de pensamentos e tudo mais. E que Deus, e eu creio que Deus está aqui. Sabe, eu tava Amém. aqui arrepiando, eu vejo Deus na vida de vocês. Então, que o Senhor Deus possa conservar cada vez mais Amém. o coração de vocês. E mais Amém. uma vez eu digo, valorizem os pequenos Sim. começos, porque Deus Amém. vai fazer muito através da vida de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Vocês começaram assim como a gente com pouco tempo, mas a gente já vê tantas coisas sendo feitas. Uhum. É a primeira vez que a gente senta para que se conhece para conversar. Yes. Mas a gente conversou lá pelo Instagram e a gente sentiu muita vontade de convidar vocês Ai, que para bom. poder participar. E eu quero dizer que só que vão vir coisas muito melhores, Amém. maiores. Eu creio. Amém. E eu sempre falo pra vocês, você que tem uma empresa, gostaria que sua empresa fosse divulgada aqui, pode entrar em contato com a gente. E também, pessoal, entre em contato com eles, porque Yeah. abençoa o ministério deles, porque eu tenho certeza que vocês vão estar investindo em pessoas, assim, de Deus. De Deus. Até porque, né, Nick, esse patrocínio não é para pagar salários, que ninguém aqui tem salário nem Não, nada. não. É para melhorar equipamento, é estrutura. para melhorar a estrutura para ter para vocês. Que é né? um ministério, né? A gente vê Sim. como um ministério. Yeah. Então, cada dinheiro, cada centavo que vem, cara, não vai nos nossos bolsos. É pra investir mais Yeah. no Direct, pra exaltar mais o nome de Jesus. Sim. Então, E é aj- isso e que... ajudar as pessoas também. Ajudar quem precisa também. Eu acho que é Exatamente. uma coisa Com que certeza. nós falamos muito disso também. Exatamente. Que bacana, Com que certeza. bacana. A gente tá chegando ao fim, Yeah. né, do nosso episódio. Ah, que pena, porque o papo tá Nossa, tá tão bom. tão Ai, legal. Tá tão bom. Gente, é muito legal. É viu? muito... É gente, muito legal. Muito Muito obrigado. obrigada Thank you, guys. mesmo. Nós somos tão Vamos marcar pra ir honrados. lá, hein? Com certeza. Tô me convidando sim, de sim, novo. Vamos lá, Não, vamos mas lá. nós já tinha pensado nisso Yes, mesmo. yes. Sim. Só porque é porque a nossa primeira vez indo em um outro podcast. É Aham. diferente quando que é o seu, Aham. versus quando você é o convidado. Yeah. Ai, meu Deus. É uma sensação. Eu sinto muito honrada. Sinceramente, gente. muito A obrigada. gente Nós que é sentimos muito honrado. Vocês estão em honrados. casa, sempre quando vocês quiserem voltar aqui, gente, só pode A gente vir, pode falar à de outros vontade. temas, Uhum. outros Yes, assuntos. yes. Eu acho que essa troca ela é extremamente interessante. Quem sabe um dia a gente faz podcast para podcast, a gente Uhum. faz online, vocês Online. no estúdio de vocês e a gente aqui no Sim. nosso. Nossa, Isso é legal que benção, também. que benção. Isso é incrível. Entendeu? Aham. Tudo é possível, né? Se Tudo é Deus possível. estiver na frente, tudo é possível e a gente vai Aleluia. fazer. Aleluia, Aleluia. aleluia. Aí, pessoal, obrigadão por tudo, obrigado por ter vindo aí, que Deus continue abençoando vocês. Vocês são uma Amém. bênção, tá bom? Vocês são bênçãos. Muito Amém. obrigada. I love you guys. I love you Se guys. vocês quiserem dar as considerações finais para vocês, para os nossos. Gal- Muito obrigada, pessoal. Oh, sorry. You were- Não, você pode falar, você pode Obrigada. falar. Thank you, guys. Oh, whoa. Thank you guys Inglês. for watching. Muito obrigada por assistirem. Vocês são bênçãos. Vai lá e escreva no The Rec. E muito obrigada pelo apoio de vocês. E acho que é isso, né? Gente, muito obrigado por todo o carinho, por todo o amor. Vamos começar, vamos reconectar mais os jovens a Eu Cristo, ia gente. falar isso. Vamos lá. reconectar os jovens vamos a lá. Cristo. That's what we Yeah. do. Let's reconnect this youth to Christ, guys. Let's do it. Aleluia, Yeah. glória a Deus. Pessoal, compartilhe esse episódio, manda no grupo da família, coloque nas suas redes sociais aí, porque tenho certeza que alguém vai ser impactado. Uhum. Isso. Amém? E aproveita e assiste os nossos shorts também, os nossos reels, o nosso Instagram.
porque é muito importante, que a gente quer ganhar muito mais gente para Jesus e não vamos parar por aqui, né? Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A gente se vê em um outro episódio. Lembrando que se você sempre nos acompanha, semana que vem nós temos episódio inédito do Pod Life School com o Pastor Anderson. Opa. E depois tem episódio com elas. Eu sei que elas são mais importantes. ok, mas já tem episódio delas gravado também. Tá forte, tá então bom. se prepara que o assunto tá poderoso. Vamos lá. Amém. vamos Obrigado, guys. Vamos se Obrigadão. despedir do pessoal. Tá bom? Peace out, Um y'all. grande abraço. Bye, Fiquem bye, com guys. Deus e até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.